voltando para o Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você está feliz? Glória a Deus. Então dê um sorriso e a paz do Senhor para esse irmão bonito que está aí do seu lado. Fala para ele, para essa irmã, como você está bonita hoje, como você está bonito. Amém? Glória a Deus. Você está muito bonito, irmão João. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga uma palavra boa, né? Agradável para esse irmão que está aí do seu lado. Talvez o pastor hoje vai pregar algo que talvez não vai agradar muito os seus ouvidos, mas pelo menos o que esse irmão bonito está do seu lado falou já é suficiente, né? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 29. Livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo de número 13. Agora olha para esse irmão antes de começar a pregar. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para ele. Pergunta para esse irmão, você é um religioso ou você é um adorador? Você é verdadeiro, original ou é falsificado? Nós precisamos, amados irmãos, entender quem nós somos em Cristo. E precisamos nos identificar com isso. Porque, infelizmente, amados, a igreja está cheia, muitas vezes, não de adoradores, mas de religiosos. Existem muitos religiosos que pensam que estão adorando a Deus, mas não estão. Estão simplesmente cumprindo com ritos e rituais de vir na casa do Senhor. E Deus, amados irmãos, Ele não veio chamar religiosos. Deus veio separar um povo adorador, um povo que adorasse Ele em espírito e em verdade. Deus, Ele veio, amados irmãos, separar um povo que ama a Ele. Quantos aqui amam ao Senhor? Livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Diz o Senhor, quem está falando, amados irmãos, não é o pastor. Quem está dizendo aqui é o Senhor. Diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração está onde, irmãos? Longe, longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, coisa aprendida por rotina. Alguma outra tradução diz o seguinte, são somente regras ensinadas por homens. Talvez a sua tradução está falando diferente, mas a minha está dizendo aqui que é coisa aprendida por rotina. Eles me louvam porque eles aprenderam isso. Não porque eles me amam. Porque o coração deles está longe. Mas em nome de Jesus, que o nosso coração esteja no Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos. Engrandecemos o teu nome, ó Pai. Ó Deus, te exaltamos, ó Pai, nesta noite, na beleza da tua santidade, pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, que já, Senhor, ó Pai, está neste lugar, ó Deus, que está, Senhor, ó Pai, trabalhando nesta noite, venha, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, trabalhar nas nossas vidas, venha, Senhor, ó Pai, nos tirar, Senhor, ó Pai, dessa religiosidade, desse costume, desse ritual aprendido, Senhor, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer nos levar para um nível, ó Pai, maior de intimidade, Senhor, ó Pai, de experiência contigo, que nós não venhamos viver, ó Pai, montado nas costas, na experiência do irmão, mas que nós venhamos ter experiência contigo a cada dia mais e mais. Pai, fala conosco nesta noite, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, levante neste lugar, ó Pai, homens e mulheres adoradores, ó Pai, que te adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, rompa, Senhor, ó Pai, com todas as cadeias religiosas, Senhor, das nossas vidas. No nome de Jesus Cristo nós te oramos, te pedimos e te agradecemos, ó Pai, nesta noite. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, podei vos assentar. Esse texto que nós lemos aqui nesta noite é um texto muito profundo. É um texto muito pesado, porque quem está dizendo aqui é o Senhor, aquele que conhece a mente e o coração do homem. Nós vemos no profeta Jeremias Deus falando assim, quem conhece o coração do homem? Quem pode entender o propósito do coração do homem?
a palavra de Deus vem, a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, o coração do ser humano. E quando nós vemos aqui Deus falando que esse povo se aproxima de mim, somente com os lábios, somente com a sua boca, eles me honram. Ou seja, amados irmãos, eles têm prazer de ir na casa do Senhor, eles têm prazer no louvor de levantar a sua voz, de falar, levantar as mãos, quem sabe, de honrar ao Senhor, de falar que Deus é bom. Mas a Bíblia diz que o coração deste povo estava longe. O coração desse povo estava longe. Por quê? Porque isso se consentia somente em mandamentos de homens. Coisas aprendidas. Coisas que o homem consegue aprender. Desde pequena, minha mãe era muito religiosa, me levava na igreja. E eu aprendi o costume de ir na igreja. Desde pequena eu vou na igreja. Não é assim que acontece com muitos? Quem sabe acontece com os nossos filhos, eles vêm na igreja, talvez eles não vêm pela vontade própria, mas vêm porque eles aprenderam a acompanhar a mamãe e o papai. Então, amados irmãos, a Bíblia diz, instrui o menino, ensina ele, quando ele é pequeno. Porque eles vão chegar um dia de chegar, amados irmãos, à maturidade, que eles vão ter que decidir por conta própria a quem eles vão andar, a quem eles vão seguir. A Débora, a Vitória, talvez hoje elas não tenham opção. Elas têm que acompanhar o papai e a mamãe. Mas a Carol já tem 18 anos. Ela já tem decisão própria, ela decide vir ou não. Ela vai chegar a um ponto que ela vai decidir por conta própria, os nossos filhos. Eles têm que aprender, sim, a palavra do Senhor. Mas não, amados irmãos, algo religioso. Eles têm que aprender, sim, a amar a Deus. Eles têm que aprender, sim, temer ao Senhor. Eles têm que aprender, assim, ser um adorador ao Senhor. Como é bom a gente ver os nossos filhos crescendo na casa do Senhor. E às vezes, amados irmãos, eu fico triste, sabe por quê? Porque eu vejo, amados, muitos pais religiosos que não valorizam a casa do Senhor, não traz os seus filhos na casa do Senhor para eles aprender a palavra do Senhor. Aí depois os filhos crescem, amados irmãos, e começam a pipocar lá fora nas drogas. Começa a pipocar lá fora na prostituição, na pornografia online. Aí o pai fala assim, meu Deus, desde pequenininho eu levo na igreja. Mentira! Mentira! Não leva não, porque tem escola dominical. Cadê os pais trazendo os filhos? Cadê os pais aqui, amados irmãos, ensinando os seus filhos naquela escolinha onde tem ali para aprender a palavra do Senhor? Aí a gente fala assim, não, eu trazia ele para a igreja. Simplesmente, amados irmãos, a gente despreza as coisas de Deus e depois a gente fica, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa a minha casa. É mesmo que é a benção, mas por que você não vai buscar? Amados irmãos, Deus quer que nós saiamos, amados, dessa área de religiosidade. Deus quer nos levar para um nível maior de experiência com Ele, de ser adorador, de amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força. A palavra de Deus diz aqui, o coração está longe. Aí a gente vem para a igreja e diz, oh Senhor, eu te louvo, eu te amo, Jesus, Tu és bom demais, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas Tuas bênçãos. Aí na segunda-feira já esquece de agradecer ao Senhor, na terça nem se fala, na quarta, no outro domingo, que é costume religioso de ir na igreja só no domingo, não é assim? Será que eu estou falando com alguém aqui? Eu disse que talvez você não vai gostar dessa mensagem. É costume de religioso ir na igreja domingo, não é, irmãos? Tem culto, amados. Na terça-feira, cadê os irmãos? Tem um povo aqui. Tem um povo aqui que ama ao Senhor, que vem cansado, vem. Não é fácil. Mas está aqui. 6 horas da manhã, sexta-feira, cadê os irmãos? Tem um povo aqui que amam a Deus, que dobra o seu joelho 6 horas da manhã. Sabe por quem que está orando? Pela sua vida e pela sua família. Mas cadê você? Cadê os religiosos? Enquanto isso está,
roncando. Deus quer que nós venhamos sair desta zona de conforto. Deus quer, amados irmãos, tirar você dessa área de religiosidade, de costume de domingo ir para a igreja. Ser crente, amados irmãos, só no domingo. Não. Deus quer que nós venhamos, amados, sair. Tem pessoa que vai porque tem costume, não tem outro lugar para ir. Nos domingos já é costume, é igreja. É interessante, amados, que eu vou fazer uma pergunta aqui, uma ilustração. Garagem é para quê? Para guardar o carro. Garagem é para quê, Carlos? Guardar o carro. Garagem é para quê, pastora? Guardar o carro, né? Às vezes a gente usa ela também, guarda muita coisa ali. Muita sujeira, aquelas coisas que estão extra dentro da casa da gente, a gente põe lá na garagem. Põe, né, vai amontoando no canto, deixa só o lugar do carro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu colocar você numa garagem por um dia, o que vai acontecer? Nada, né? Você vai continuar sendo você. 2 dias. E 3. Você vai se transformar num carro? Assim é com os religiosos. Pode vir na igreja um dia, pode vir 2, pode vir, sabe? Mas enquanto ele não mudar o coração, ele não vai ser transformado em um adorador. Não é porque a gente passa um dia numa garagem a gente se tornou um carro, não. Nós não vamos nos virar um carro, não. Não é porque eu estou na igreja sentado nos domingos porque eu sou um adorador também, não. Porque o adorador adora a Deus em espírito e em verdade. O adorador, sabe aonde que tem o maior prazer do adorador? De estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram aonde? Vamos à casa do Senhor. Só de me dizer que eu vou à casa do Senhor, só de me dizer que eu vou na casa do Senhor, sabe o que acontece? A alegria do Senhor entra no meu coração. Isso é um adorador. Aleluias. Talvez você saiu da sua casa nessa noite com alegria dentro do coração, ardendo dentro de você. Sabe para onde eu estou indo? Eu não estou indo para o mall. Eu não estou indo para o Neric Mall. Eu não estou indo para um restaurante. Eu não estou indo, amados irmãos, para um outro lugar. Mas eu estou indo adorar ao Senhor. Muitas vezes, amados, a gente vai para o Neric Mall, feliz da vida. Ah, o que eu vou fazer? Vou lá comer um chinês. Vou lá na Macy's. Feliz da vida que eu vou passar um dia no mall. Ah, que alegria. Mas quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vai assim, oh meu Deus, eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado hoje. Ah, eu não queria nem ir. Vamos transformar essa mente religiosa. Porque na casa do Senhor, amados, há abundância de alegria. Na casa do Senhor há renovo. Se eu estou cansado, aqui é o lugar de renovo. Aqui é o lugar onde Deus vai enviar, amados irmãos, renovo na minha vida. E quantas vezes a gente chega na igreja, chega até a abrir na boca. Mas quando acaba o culto, a gente está ali conversando que nem um tagarela. Por quê? Sabe por quê? Deus renovou a nossa vida. Deus, amados irmãos, quer que nós venhamos sair dessa zona de conforto. Ah, isso é regra, porque eu aprendi. Não tem outro lugar para ir. Devemos ter cuidado, amados irmãos. Devemos ter cuidado de, em vez de ser adorador, de ser um religioso. Quem você é? Quem você verdadeiramente é? Você foi transformado, renovado, regenerado pelo poder da graça de Deus? É interessante, amados, que Jesus estava pregando ali no capítulo 6 de João, um bocado de discípulo ali, e começou aqueles discípulos que estavam seguindo a Jesus, quando eles ouviram a mensagem, falaram assim, nossa, a mensagem está tão dura. Capítulo, amados irmãos, 6, versículo 66, a Bíblia diz, e muitos dos discípulos já não seguiam mais Jesus. Possivelmente os discípulos, apóstolos, Pedro, João, começou ali a ficar ali, meu Deus, todo mundo está indo embora. Jesus ainda olha para eles e fala assim, vem cá, vocês querem ir também? Pode ir. Pedro tem aquela revelação, Senhor, para onde iremos nós?
se só tu tens palavra de vida eterna? Nós não temos para onde ir, nós vamos ficar aqui. A palavra de Deus, amados, no capítulo 13 ali de Evangelho de Mateus, fala das parábolas da semeadura, aonde a semente foi lançada no solo. É interessante que nós estávamos pregando aqui esses dias, falando sobre esta parábola. Existia vários tipos de solos diferentes. À beira do caminho, a semente caiu ali. No meio das pedras, a semente caiu ali. No meio dos espinhos, a semente caiu ali. Mas existia, amados irmãos, um solo diferente, um solo preparado, que se chama boa terra. Bate no seu coração aí e fala assim, essa aqui é a boa terra que precisa dessa semente cair. À beira do caminho veio as aves e comeu, arrancou aquela semente, tirou. A que caiu entre os espinhos cresceu, nasceu, mas os espinhos sufocaram. Os cuidados da vida. As que caiu no meio das pedras, amados irmãos, a Bíblia diz que recebeu com alegria. Mas como não tinha raiz profunda, elas acabaram nascendo e morrendo seca. Mas a que caiu em boa terra, essa cresceu, essa deu fruto e essa deu 100 por 1. Sabe por quê? Porque era boa terra. Muitas vezes, amados irmãos, a palavra de Deus ela é pregada e ela cai, sabe aonde? Na beira do caminho. Logo que sai da igreja, esquece de tudo que foi pregado. Essa palavra não era para mim, irmão João, essa palavra era para o Carlos. Essa palavra não era para mim, Geus, essa palavra era para o Leandro. Ele é que devia estar aqui. Não, era eu mesmo. A palavra é para nós. Só que muitas vezes, amados irmãos, nós estamos tão distraídos que Deus está falando, mas a gente está assim, não, Deus está falando é para o irmão. Sendo que é nós que precisamos, amados, prestar atenção e ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvido na igreja, ouça o quê? Quem tem ouvido aqui nesta noite? Então Deus quer te tirar, amados irmãos, deste lugar de conforto. Deus quer te tirar, amados irmãos, desta área de religioso, crente. Religioso evangélico. Hoje em dia, amados irmãos, existe pregação para tudo quanto é tipo. Existe igreja de todo tipo de gosto. Existe igreja, amados irmãos, onde prega light. Existe igreja onde é mais rígida. Existe igreja, amados irmãos, onde que tudo pode. O mundanismo está lá. Mas aqui tem um povo adorador, amém? Aqui tem um povo que ama ao Senhor. Aqui tem um povo, amados irmãos, que ouve a voz do Senhor, nosso Deus. Deus, amados irmãos, Ele não quer um povo religioso. Porque a nação de Israel era um povo religioso. É interessante, amados, quando a gente vê ali no capítulo de número 4, do Evangelho de João, aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Tem pessoas que pensam que o samaritano, amados irmãos, era o povo de outra nação. Não, era o povo de Israel. Era a descendência de Abraão. O problema foi que houve uma divisão nas tribos, ali depois da morte de Salomão, e 10 tribos seguiu ali Jeroboão, e as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou ali, amados irmãos, com a casa de Davi. E eles ficaram ali, aí teve essa divisão, as tribos do norte, Israel, né? As 10 tribos. E o povo ali de Israel, a tribo do sul. Então, amados irmãos, o samaritano era o povo da descendência. Só que o problema que foi introduzido ali para o samaritano, nessa divisão, foi introduzido ali idolatria para aquele povo. Aquele povo antes temia ao Senhor, mas aquele povo agora foi ensinado por homens. Foi ensinado pela religião, que eles não deveriam adorar ao Deus vivo, Criador do céu e da terra, eles deveriam adorar, sabe o quê? Aos bezerros de ouro, que foi erigido ali pelo rei Jeroboão. E aquele povo, aquela nação, aquelas 10 tribos, perderam a identidade, mas se tornaram religiosos. Aí agora vem Jesus e encontra, a Bíblia diz que
era necessário Jesus passar ali por Samaria. Os discípulos saem para comprar comida, Jesus senta ali naquele poço. É interessante, amados irmãos, que aquele poço ali era um poço que foi cavado por Jacó. E posteriormente foi entregue ali para a família de José. Foi dado como herança. Na divisão ali das bênçãos, que Jacó dividiu as suas bênçãos, as suas heranças com os seus filhos, tocou a família de José e recebeu aquela herança, aquela herdade, que tinha um poço ali em Sicar. E a Bíblia diz que Jesus senta ali na beirada daquele poço. E aquela mulher, amados irmãos, ela vem pegar água num horário onde não tinha outras pessoas. Porque ela veio no meio-dia, no momento do sol mais quente. Por quê? Porque ela era uma mulher desprezada pela sociedade. Era uma mulher que ninguém queria estar perto. Porque todo mundo tinha medo, principalmente aquelas mulheres, pelo fato de conhecer a fama daquela mulher. Tinha medo daquela mulher roubar o seu marido. Porque ela já tinha tido 5 maridos. E o que ela estava agora, amados irmãos, já não era nem dela, era de outra mulher. E ela vai lá tirar água. E Jesus tem um encontro com aquela mulher. E Jesus pede ela água. Aquela mulher ali diz, mas você é judeu. E começa uma disputa ali religiosa. Você é judeu, judeus não se dão com samaritano. Você agora conversa com uma mulher samaritana. Que conversa é essa? Jesus amado começa a lhe falar com aquela mulher, olha, se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria, eu te daria água viva. Mas Senhor, tu não tens aí como tirar? Né? E nós conhecemos essa história, aquela mulher começa, você não tem como tirar. Aí Jesus começa a dizer para aquela mulher, revelar as coisas para aquela mulher. E aquela mulher diz assim, olha, você acha que você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui? Que cavou esse poço e depois deu para a família de José, né? E Jesus, amados irmãos, começa a tirar aquela mulher daquela área de religiosidade. E aquela mulher começa um diálogo ali. Possivelmente, amados irmãos, aquele poço, devido pelo fato de ter sido cavado por Jacó, ali era um lugar onde as pessoas até pensavam que aquela água era abençoada, porque Jacó que foi que cavou aquele poço. Né? Talvez eles pensavam, amados irmãos, que aquela água era água benta, quem sabe? Quem bebia daquela água era feliz. É costume religioso, né? Tem muitos crentes religiosos que até hoje em dia o pastor está lá pregando, fazendo oração, põe uma aguinha benta lá. Irmão, põe a água aí no rádio para ser abençoado. Depois que fazer a oração final, a gente toma essa água e vai sarar as suas enfermidades. Sabe quando vai sarar as enfermidades, amados irmãos? Quando o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar na minha presença e buscar a minha face, amados irmãos, sabe o que vai acontecer? Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei. Aleluia. Não adianta água benta, porque água benta, amados irmãos, não sara, não cura, não liberta. O que sara, cura, liberta o homem, amados irmãos, é tomada de posição na presença do Senhor. E Jesus, amados irmãos, começa a conversar com aquela mulher. Começa a revelar, amados irmãos, aquela mulher, ela olha para Jesus e fala assim, eu vejo que tu és profeta. Porque de outra maneira, não é possível que a minha fama correu lá no povo judeu também. Será que todo mundo está sabendo da minha má fama? Eu vejo que tu és profeta. E Jesus, amados irmãos, começa a falar com aquela mulher, ela faz uma pergunta. Vem cá, o povo judeu diz que é em Jerusalém que adora a Deus. O samaritano diz que é em Samaria que adora a Deus. Na verdade, amados irmãos, aquela mulher, ela tinha sede de saber o lugar certo para adorar a Deus. Aquela mulher, amados irmãos, tinha no coração dela, mesmo que ela estava na religião errada, mesmo que ela estava vivendo uma vida religiosa errada, mas ela tinha sede de Deus, de conhecer a Deus. E ela faz essa pergunta para Jesus. Aonde é o local de adorar a Deus? É em Jerusalém? É em Samaria?
E Jesus começa a revelar para aquela mulher que não era mais em Jerusalém, não era mais em Samaria, mas que era, amados irmãos, que adorasse em espírito e em verdade, porque Deus estava buscando os verdadeiros adoradores, não religiosos. Deus está buscando, amados irmãos, aqueles que adoram em espírito e em verdade, não é mais em Samaria, não é mais em Jerusalém, mas é em qualquer lugar, amados irmãos, aonde tem um adorador. Deus está te buscando. A palavra do Senhor diz no Salmo 101, amados irmãos, que os olhos do Senhor estão passeando pela terra. Sabe de olho em quem? Fala para o irmão que está do seu lado, está de olho no você, bonito. Está de olho no você, bonita. Está de olho em você, amados irmãos, daquele que teme ao Senhor, naquele que anda, amados irmãos, segundo as leis do Senhor. Está de olho, amados irmãos, naquele que tem um coração reto perante Ele. Deus, amados irmãos, muitas vezes nós vamos para a igreja como uma rotina. E é interessante que se nós formos parar para pensar, rotina não é bom. Muitas vezes até o casamento acaba quando se torna rotina no casamento. Eu gosto de comer todinho em casa. Eu gosto da comida de casa, sabe? É aqueles maridos, que coisa linda, só gosta de comida de casa, nunca pega a esposa, nunca sai para jantar num restaurante, nunca leva flor, nunca leva ela para passear, nunca leva ela para comer um chinês ali no mall, que é baratinho, amados irmãos. Sai, quebra essa rotina, porque nem casamento aguenta com rotina. Não, eu gosto Só que, amados irmãos, rotina também vai para o lado da irmã também, amém? Já que é para falar, é para vamos falar. Religioso gosta que os outros falam, fala Deus com o outro. Vamos ser adorador, fala Senhor é comigo. Eu vim aqui para ouvir a voz do Senhor, foi eu que preciso ouvir. Não é para o próximo não, a carapuça é para mim. Né? A palavra de Deus é para o meu coração nesta noite. É rotina, todo dia a casa está suja, do mesmo jeitinho. Ela nunca lava as vasilhas, ela nunca arruma a casa, ela nunca coloca uma roupa bonitinha para esperar o maridinho. O marido já chega, a mulher está toda rasgada, aquela camisa rasgada, aquela roupa suja, aquela rotina, sabe? Já sei como eu vou chegar em casa. A mulher está parecendo um pitbull lá. É rotina que precisa ser quebrada. Fala, Deus. Fala, Senhor. A mulher nunca dá um sorriso para o marido. Falou, meu amor, que saudade. Ai, você está fedendo, mas eu te amo assim mesmo. Você chegou todo cheirosinho, né, do trabalho. Precisando de passar um remedinho aí debaixo do braço. Mas eu te amo. Ei, gente, como é bom, né? A gente chegar em casa, as coisas estão assim, acontecendo dessa forma. Eu sei que você sempre deixa a botina aí no meio da casa, mas eu te amo assim mesmo. Eu vou lá, tiro ela com amor, né? Mas aí ele vai quebrar a rotina, ele vai, em vez de colocar no meio da casa, ele põe a botina lá do lado, vai melhorando. Outro dia a minha esposa falou para mim, falou assim, porque quando você tira a meia, você não puxa ela, não desdobra ela. Falei, eu nunca prestei atenção. Mas é ruim, toda vez eu tenho que lavar, tenho que tirar. Falei, não, então tá bom, então da agora para frente eu vou arrumar, sabe? De vez em quando acontece um acidente, mas está muito, né? São rotinas que a gente precisa trabalhar, amados, precisa melhorar na nossa vida. Aí, essa rotina vem para a religião. É a rotina de domingo, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Tem gente que acorda 6h10, né? Aí, a mulher vai lá para frente do espelho, fica lá mais 40 minutos na frente do espelho. 20 minutos para poder... Fala, Deus. 20 minutos para poder maquiar. Mais 15 minutos, aí o marido está lá assim. Meu Deus... Já estamos atrasados, vamos chegar no culto atrasado. Senhor, me ajuda, Jesus. E essa mulher, Senhor, não posso deixar ela para trás, porque isso é errado. Mas aí chega na igreja, sabe que hora? 7h10, 7h15. Tem gente que acostumou com essa rotina de atraso. Fala, Deus.
São rotinas que nós aprendemos, amados irmãos, nós acostumamos, que precisa ser trabalhado na nossa vida. O culto é 7, sabe que hora de crente está na igreja? 15:07, sabe para quê? Para orar, para buscar. Ah, pastor, você está nervoso hoje? Não estou não, amados. Nervoso está, sabe quem? É Deus com esse povo religioso. Precisamos, amados irmãos, mudar a nossa forma de pensar. Sabe, o casamento, sabe que tem casamento? Eu quero ver crente chegar lá atrasado. A gente só chega em casamento atrasado, sabe por quê? Porque todo casamento atrasa. Rotina. Costume. Ensinamento que já é ensinado no coração do brasileiro. Todo casamento atrasa, então eu tenho direito a atrasar. É 7 horas o casamento. Sabe por que não acontece 7 horas? Porque não chega quase ninguém. O noivo fica sem graça de entrar na igreja vazia ou no local vazio. Aí fica esperando. Não, vamos esperar mais um pouquinho para ver se chega mais gente. Foi tanto convidado, mas aí todo mundo chega 8 horas na hora de comer. Sabe, amados, são costumes. Coisas que a gente vai aprendendo, vai sendo moldado na nossa vida, que a gente entra numa rotina. Eu gosto muito da forma que os americanos fazem. Americano é 7 horas, marcou com você, sabe que hora que chega? 5:07, 10:07, ele nunca chega 7:10. E quando ele chega, sabe o que ele faz? Te liga. Eu estou aqui atrapalhado aqui no trânsito. Daqui a pouco eu chego atrasado, mas eu vou chegar. Mas a gente não, o costume da gente é sempre... nós parece que nascemos num país atrasado. Né? Que a gente quer empurrar com a barriga. A gente atrasa, mas na hora de trabalhar, meu filho, o patrão fala assim, você começa a trabalhar às 7. Aí a gente marca o cartão lá, 7 horas, né? Só que a gente não chega às 7, sabe que hora que a gente chega? 15:07, porque lá de 15:07 a gente já apontei o cartão lá, já começa a rolar a hora. Muitas vezes chega lá meia hora antes, já ganha meia hora. Lá não, no César não. Jesus disse, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Se no trabalho, amados irmãos, a gente não chega atrasado, por que a gente chega atrasado para a igreja? Por que a gente chega atrasado num culto? Por que a gente chega atrasado num casamento? Porque na nossa mente já foi montada, isso já acostumou, virou uma rotina. E nós precisamos, amados, sair desta rotina, nem casamento aguenta. Toda vida a mesma coisa, todavia a mesma coisa, o marido nunca muda. Não estou falando nada contra, não. Tem gente que gosta de comer em casa, tem gente que só come em casa. Né? Por um lado é porque gosta, por outro lado é porque já né? Meio amarrado. Tem gente que é assim. Às vezes não quer pagar nem um sanduíche. Daqui a pouco a Marta paga um sanduíche para nós. Né? Recebe aí. Né? Aí, vamos quebrar essa rotina. Então tá bom. A rotina segunda-feira foi quebrada. Eu chego e dou dinheiro segunda-feira para ela, agora a rotina vai ser quebrada. Aí os irmãos ouviu, né? Por isso que eu falo para ela paga, mas é porque eu já dei o dinheiro para ela. Então, de hoje em diante eu não dou mais, eu pago. Vou deixar que eu pago. Vou deixar que agora eu resolvo o problema. Amados, nós precisamos ser guiados por Deus e não viver apenas de hábitos. Nós precisamos ter um coração derramado diante do Senhor. Nós precisamos ter um ouvido preparado para ouvir a voz dEle. Ainda que pareça loucura. Talvez você deve estar falando assim, o pastor está pegando meio duro. Parece que ele está falando comigo. Não, é Deus que está falando conosco. É comigo também. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muitas vezes Deus fala as coisas com a gente, amados irmãos, parece loucura para muitos. Parece loucura para muitos quando a gente fala assim, eu vou na igreja 3 vezes por semana. Eu vou na igreja 4. Aí as pessoas falam assim, meu Deus, que você está louco.
4 vezes, eu só vou uma. E é muito. E quando dá? Isso é religioso. Agora você vai 4, 3. Aí nós vamos para a Bíblia e nós encontramos o salmista Davi falando assim: mais vale 1 hora na porta da tua casa do que 1000 anos na porta da iniquidade. Davi falando assim: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa e aprender no teu templo. Olha aqui que é um coração adorador. Que eu possa habitar. Davi desejava tanto a casa do Senhor que se ele pudesse morar nela. Mas Davi, você tinha palácio, Davi. Você tinha a maior cama. Mas nada se compara com a casa de Deus. Nada se compara aquele palácio, aquele terraço. Nada se compara aquela mesa farta com a casa de Deus. E ele dizia que uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor. Amados, Davi falava assim: olha, eu prefiro trocar o meu palácio pela casa do Senhor. Mas muitas vezes, amados, a gente não troca, sabe o quê? O nosso sofá pela casa do Senhor. Muitas vezes a gente senta naquele sofá bonito que você tem na sua casa, lindo, maravilhoso, confortável. Levanta os pés para cima às vezes e ali esquece da vida. Uma certa vez, conversando com uma pessoa desviada, ela dizendo para mim: ai, pastor, quando eu chego em casa do trabalho, não trabalhava pesado, mas quando eu chego em casa, parece que esse sofá aqui, parece que ele tem braço, ele me abraça, e às vezes eu penso em ir na igreja, mas ele não me deixa eu sair. Eu disse: por que você não quer meu sofá então, minha filha? Joga ele lá fora, põe fogo nele. Porque se ele está te impedindo de ir para a igreja, tira ele, põe espeto aí, põe espinha aí, põe uma cadeira cheia de prego para cima, eu quero ver se você vai ter conforto aí nela. Mas eu não quero não. Eu prefiro ser abraçado, né, pelo sofá do que ser carregado pelos braços de Deus. E se não tomar posição, amados irmãos, ainda morre, vai para o inferno. Nós precisamos, amados. O que é mais fácil? Responda aí para mim. Seguir regras religiosas. Vim na igreja. Já cumpri minha regra da semana. Talvez você veio aqui nesta noite, cumpriu sua regra. Ou você amar a Deus e amar o próximo. Cumprir regra é muito mais fácil, não é? Do que amar o próximo, amar o meu irmão. Vir na casa do Senhor por amor. E todos os dias na casa, na igreja, no templo, ou ter um coração cheio de amor. O que é mais fácil, irmãos? Cheio de amor e perdoador. Sabe, o religioso ele tem até prazer. Jesus disse: esse povo tem prazer em me louvar, mas só me louva de lábios. Tem prazer em vir na minha casa. Tem prazer de estar ali cumprindo. Vai para Isaías capítulo 58. Vamos ali ver o que Deus falou ali, amados. Esse povo aqui me louva. Esse povo aqui tem prazer de vir na minha casa. Esse povo aqui tem prazer de fazer isso, de ofertar, de trazer os dízimos. Eles até jejuam. Sabe para que eles jejuam? Para disputar, para brigar um com o outro. Isaías 58. Aí Deus faz uma pergunta: é esse tipo de jejum que eu estou procurando? É esse tipo de adoração que eu estou procurando? É esse tipo de pessoas que tem até prazer de vir na minha casa, tem até prazer de jejuar, mas não é para me adorar. Vamos aqui para Isaías capítulo 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, ó casa de Jacó, e os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça. Presta bem atenção. Deus estava protestando aqui com um povo religioso.
Olha o que Deus está falando aqui, ó. Eles me procuram de dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça. Não deixa os mandamentos do seu Deus, pergunta pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. E vai agora o versículo 3. Dizem, por que jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Contudo, no dia que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, explorai todos os vossos trabalhadores, para contendas e debates jejuais, para afligir de com punho iníquo, não jejue como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Não é este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco, e estenda debaixo de si saco de cinza. É isso que chama de jejum, dia aprazível do Senhor? Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e deixes livres os quebrantados, e despedace todo o jugo? Deus aqui está falando, amados, que não é esse tipo de jejum que ele estava aqui procurando no povo. Versículo de número 9 diz o seguinte: então clamarás ao Senhor e ele te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Sabe quando? Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar iniquamente. Sabe o que Deus estava falando? O dia que você parar de ficar assim, ó, estender de dedo, o jugo na vida do irmão. Muitas vezes, amados irmãos, na minha vida tem que ser relax. Na vida do irmão, pau nele. O irmão é isso, o irmão é aquilo. Mas Deus está falando aqui, não é esse tipo de jejum que eu estou querendo, não. O verdadeiro, amados irmãos, jejum que eu estou procurando é aqui, você tirar do vosso meio o jugo, o estender do dedo, o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, fartar a alma aflita, então a tua luz nascerá. Nas trevas e na escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim, aleluia, olha que promessa linda, amados. Será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas não faltam. Os que procedem de ti edificarão os lugares antigamente assolados, e levantará os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ás reparador de brechas. Que coisa linda, que promessa linda. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, Deus quer te ver como um jardim regado. Deus quer te fazer um manancial de água. Jesus disse para aquela mulher, olha, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de água viva, manancial de água viva. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que estão acostumados com a religiosidade, vai para a igreja, tem até prazer, vou lá, um culto de doutrina, vou lá, porque eu estou aprendendo, até anoto na minha agenda. Mas quando fala em viver lá fora, amados irmãos, quando fala em viver dentro de casa, quando fala em viver, amados irmãos, com outras pessoas, aí a vida, o negócio pega. Aí as coisas apertam. E é justamente nesse momento, amados irmãos, que Deus quer me ver. Deus, ele não está procurando religioso. Se lembra da parábola do bom samaritano? Chegou ali um mestre, chegou ali um doutor na lei, e começou ali a testar Jesus, e dizendo, bom mestre, o que nós faremos para poder herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, você conhece as Escrituras? Conheço. Amarás o Senhor teu Deus, ele repetiu ali para Jesus, ele fez ali, amados irmãos, uma repetição bíblica. A Bíblia diz que eu tenho que amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda nossa força, e amar um próximo também como a nós mesmos. Jesus disse, olha, você falou bem.
Aí ele olha para Jesus e fala, quem é o meu próximo? O Senhor é o meu próximo. Carly, você é a minha próxima. Geusa, você é meu próximo. Deuseni, você é minha próxima. Está aqui do meu lado. Quem é o meu próximo? Aí Jesus fala assim, vem cá, deixa eu contar uma historinha para você. Um certo homem estava descendo ali para Samaria. Saía de Jerusalém, descia para Jericó. E de repente, ele encontra ali uns ladrão no meio do caminho, que bate nele, rouba o dinheiro dele e deixa ele meio morto na beira do caminho. E de repente passa por aquele homem, um sacerdote. Oh, é o homem de Deus, irmão João. Passa perto daquele homem, olha para ele. Vê que aquele homem estava todo ensanguentado, todo machucado. E ele dá uma olhada para cá, para lá e ó, perna para quem tem. De repente passa outro religioso. Que religioso era esse? Ele era levita. Ministro de louvor na casa do Senhor. A Bíblia não diz a área que ele trabalhava, se era com instrumento, se era cantando. Mas era um levita. A mesma coisa, a Bíblia diz que ele passa de largo. Sabe o que é passar de largo? O irmão está ali, ele vai me pedir alguma coisa emprestada, eu vou passar, saída para a direita, saída para a esquerda. Está lá todo arrebentado, machucado. Aí eu não tenho tempo para parar ali para aquele irmão. Eu estou muito ocupado. Eu estou nos meus afazeres. Amados irmãos, é interessante que eu estou vendo aqui nos nossos dias quantas pessoas ocupadas. Graças a Deus por isso, né? Por um lado. Tem alguém desempregado aqui? Todo mundo está trabalhando, né? Isso é benção. Quase todos, né? As crianças, futuramente, vai trabalhar. Muitas vezes, amados irmãos, a gente está tão ocupado com as nossas coisas, como diz a irmã Marta, né? Com o nosso umbigo, que a gente esquece de dar uma atenção para o irmão. Parar perto do irmão. Talvez o irmão está aqui, dando aqui só exemplo. Talvez o irmão está aqui precisando, sabe de quê? Um abraço. Como é que você está, irmã? Está tudo bem? Como é bom te ver aqui. Uma atenção. Mas a gente está tão acostumado com a religiosidade, sabe o que a gente faz? Acaba o culto, ó. Estou nem aí com o umbigo do irmão. Estou nem aí com o problema da irmã. Eu estou, ó, dando no pé. É o que acontece muitas vezes com a gente. A gente não se preocupa. E o verdadeiro adorador, sabe o que acontece? Ele se preocupa sim com o outro. Ele ora pelo irmão. Ele ama o irmão. De repente passa ali um homem chamado samaritano. Ou seja, era daquele povo que os judeus não gostavam muito deles. E aquele samaritano ali passa, quando ele vê aquele homem, ele para. E ele não somente para, mas ele desce do seu cavalo, corre ali, presta o primeiro socorro ali, pega, amados irmãos, do seu azeite, pega do seu vinho, dá aquele homem ali, veste o azeite naquelas feridas, dando atenção para aquele homem caído, machucado. Aquele homem também tinha deveres a fazer, amados, ele também estava fazendo uma viagem. Ele talvez tinha horário marcado, mas ele não quis nem saber, porque tinha alguém caído na beira do caminho. E a Bíblia diz que ele desceu do seu cavalo, e ele pegou aquele ferido, sabe o que ele fez? Ele colocou ele no seu cavalo, sabe o que acontece? Ele foi a pé. Ele foi puxando o cavalo, mas ele não deixou o homem caído. Ele não deixou o irmão. Enquanto os religiosos passaram de largo, enquanto os religiosos, saiu vazado, aquele homem, ele demonstra compaixão. O verdadeiro adorador, amados, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, sabe o que ele tem prazer? Hoje eu fiquei muito feliz que eu estava ali no office, na escola dominical, antes de começar. De repente foi aquela festa aqui, né?
Pastor, corre aqui, pastor, corre aqui, pastor. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu vi que era alegria. Falei, é alguma coisa boa. De repente, a irmã fazendo festa, alegre. Né? Porque a irmã veio na escola dominical. Mas que alegria. Ela podia ter ficado, irmão, Pai do Senhor. Continuado, mas não, ela demonstrou com alegria. Expressando a alegria do coração dela. Que coisa linda. Só que muitas vezes, amados irmãos, a gente não preocupa. O irmão não veio na igreja, não? O importante é que eu vim, that's okay. Será que nesta noite você sentiu falta de alguém aqui nesta noite? Será que está faltando alguém aqui? O adorador está sempre assim, procurando. Meu Deus, onde que está o irmão? Onde que está a irmã? Não veio hoje. Visita ele, Senhor. Abençoa onde eles estiverem. Tu sabe a necessidade, qual que foi o problema que impediu ele de chegar. Mas muitas vezes o religioso ele nem preocupa. Ele nem sabe, ele nem nota. O irmão não foi não, nem vi. Geralmente as irmãs, elas têm assim, uma percepção muito maior do que os homens, né? Ela percebe a roupa, o vestido. Às vezes eu nem lembro a roupa que eu vesti domingo passado. Mas as irmãs lembram de tudo. Essa roupa que você está vestindo aqui, você vai lembrar de vestir ela daqui quase um ano. Né? A percepção. Mas muitas vezes a gente tem percepção para a roupa. Mas a gente não tem percepção, irmão João, para perceber que o irmão não está aqui hoje. Sabe, Deus quer que nós venhamos sair desta zona de religiosidade. Deus quer que a gente se torne, sabe o quê? Adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Como aquele bom samaritano, que aquele homem deixou tudo, parou os seus deveres, parou, amados irmãos, o seu compromisso. Pegou aquele homem, colocou no seu cavalo, levou até a estalagem, falou assim, olha, você cuida deles aí, dá comida, dá tratamento médico. Está aqui o dinheiro, olha aqui. Olha, eu vou deixar aqui tanto dinheiro aqui para você cuidar dele. E tem uma coisa, se não for suficiente, quando eu voltar, eu pago as despesas dele. E partiu, depois que ele estava salvo, depois que ele estava no lugar onde ia ter tratamento. Nós sabemos, amados, que Jesus é esse bom samaritano. É aquele que está sempre disposto. Quando a gente está caído, amados irmãos, de estender a mão. Mas Deus está querendo que a gente também seja um bom samaritano na vida do irmão. Na vida um dos outros. Que nós não venhamos viver uma religiosidade, mas que nós venhamos ser adoradores. Verdadeiros crentes. Que venham estender a mão, amados irmãos. Parar, dar uma atenção. Olhar para o irmão e dar uma atenção. Abraçar ele. Vamos ficar de pé neste momento? Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Te exaltamos, Jesus. Nesta noite, talvez você entrou aqui como religioso. Mas não é porque você entrou aqui como religioso que você precisa sair como religioso. Talvez diante do Senhor você se identificou, Senhor, eu estou sendo um religioso, uma religiosa. O Senhor me chamou para ser um adorador. E eu entrei no costume de ser um religioso, acostumado. Domingo, 7 horas da noite. Só sabe, se não tem para onde ir mesmo, eu vou para a igreja. Mas Deus, amados irmãos, Ele quer que nós venhamos sair deste hábito de religioso. E nós entramos num novo hábito de ser adorador. Talvez você não vai acompanhar todos os trabalhos da igreja, pela distância, pelas dificuldades.